Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é de um assunto polêmico, que foi sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. A questão é o seguinte: antes de eu adentrar o assunto, que é sobre a prisão dele, a questão de legalidade, a questão jurídica da situação, eu quero deixar uma coisa bem clara. O atual STF, com seus integrantes, ele não serve mais ao povo brasileiro e nem à Constituição. Eles, na realidade, tinham que servir à Constituição, são os guardiões da Constituição, isso na teoria. Mas hoje, o que nós vemos hoje é que esse STF ele serve apenas aos interesses dos partidos de esquerda, dos políticos corruptos, das organizações criminosas e da ONU e da máfia da nova ordem mundial que está por trás da ONU. Eu quero deixar isso bem claro, porque nós estamos vivendo tempos diferentes. Hoje não existe mais legalidade no país. A legalidade vale para o povo, a lei vale para o povo, mas não para esses 11 ministros e seus apaniguados. Não existe mais a Constituição nem a lei para eles. Há muito tempo que essa Constituição vem sendo rasgada e esse caso do Daniel Silveira ele é emblemático por causa disso, porque foi eivado de ilegalidades e eu vou provar aqui que tudo que passou com ele não tem fundamento nenhum jurídico que embase essa prisão, que inclusive foi referendada pelos deputados federais, com colegas deles, mas que resolveram ficar do lado do STF, porque muitos deles têm processos criminais por corrupção e lavagem de dinheiro lá no STF. E isso daí ficou bem claro, que hoje nós vivemos um tempo que quem está mandando no país praticamente ao STF, subordinado, como eu já falei, aos partidos de esquerda. E quem está por trás dos partidos de esquerda hoje? Quem financia eles? Que é o pessoal da máfia da nova ordem mundial. E vem lá de fora, as ordens estão vindo lá de fora. E não estão respeitando a Constituição brasileira. Então eu vou agora falar juridicamente o que aconteceu. Em primeiro lugar, o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então aqui é muito clara a lei. Eles são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Então não caberia a prisão desse deputado. Então isso foi uma prisão ilegal. Eu digo o seguinte: mandado de prisão em flagrante, isso não existe. Isso é inconstitucional, é ilegal. A prisão em flagrante ali não constitui flagrante. Apesar do artifício que foi usado, dizer que a prisão é porque está em andamento o crime, ora, um crime de opinião, uma injúria, por exemplo, é um crime instantâneo. Ele não é um crime que tem continuidade deletiva. É outra ilegalidade.
que foi feita. O próprio inquérito em que o deputado está sendo investigado, ele já nasceu ilegal e inconstitucional. O inquérito das fake news não tem nem objeto de investigação. Na realidade, quem preside o inquérito é o delegado da polícia judiciária, seja civil ou, no caso, federal. O inquérito feito pela vítima, onde a vítima, ao mesmo tempo, ela investiga, indicia, denuncia, julga e condena, é uma coisa que não se vê em lugar nenhum, a não ser um tribunal de exceção, como foi o caso. O que o STF praticamente fez com o Daniel, o deputado Daniel, foi um tribunal de exceção, porque isso não tem cabimento no país. E é proibido isso, na Constituição é proibido, o artigo 5º da Constituição proíbe tribunal de exceção. E o que nós vimos foi isso, porque esse inquérito das fake news jamais poderia ter continuidade. O nome fake news, quem deu esse nome foi Donald Trump. Como é que um inquérito pode vir com uma expressão de estrangeira que nem tem no dicionário? Uma expressão inventada. E eles batizaram esse inquérito, que é um inquérito que abriga diversos crimes, diversas pessoas, diversas investigações, e por um acaso esse deputado está dentro dele. Então a decisão do STF, a meu ver, ela é ilegal, inconstitucional e não está embasada na lei. O próprio, também, a fundamentação no caso da Lei de Segurança Nacional, a qual o ministro Alexandre de Moraes não teve nem coragem de falar, só citou o número da lei. Essa Lei de Segurança Nacional era para ameaças reais de organizações armadas. Ele é um deputado, qual é a organização armada que ele possui? Nenhuma. Então, não tem mais o que discutir esse assunto, muitas pessoas já falaram, e o meu parecer é esse. É ilegal, os deputados também agiram de forma parcial ao manter a prisão dele, e é tudo que eu tenho a dizer sobre isso, desse caso. A questão também é que eu, se fosse professor de Direito Constitucional, eu não recomendaria o livro do ministro Alexandre de Moraes, que é uma pessoa que não respeita o que ele escreve, porque ele escreveu esse livro sobre a Constituição. Ele assinou. Então ele não merece que os professores indiquem o livro dele. Eu estudei pelo livro dele, é um livro bom, mas ele não merece que seja recomendado, porque uma pessoa que escreve e não acredita naquilo que escreve, viola aquilo que ele escreveu, não merece ser indicado. Infelizmente, é o que eu tenho a dizer. Outra coisa que eu quero, para terminar, sobre a questão do STF, é o caso do ministro Fux. Ele disse que a sociedade é leiga e que não conhece as minúcias constitucionais. Ou seja, para ele, nós somos uma sociedade de burros incapazes de entender as jogadas inconstitucionais e ilegais entre ele e a Câmara dos Deputados. Eu já postei isso no Twitter e muita gente curtiu, porque essa é a realidade. Esse pessoal que está, esses integrantes do STF, eles agem como todos os intelectuais de esquerda agem. Eles se acham superiores intelectualmente da maioria do povo e, infelizmente, eles
consideram que nós temos que ser guiados por eles. Não é defeito deles só, não. Qualquer intelectual de esquerda pensa dessa maneira. Eu já convivi com eles. Eles acham isso, sabem ler um pouco de Marx, se é que leem, né? Porque a maioria não lê nada. Se duvidar, eles pegam só slogans de partido, mas eles se acham intelectuais e condutores do processo histórico. Isso quem deu essa fama para o intelectual de esquerda foi Antônio Gramsci, que eu já expliquei nos meus vídeos anteriores e vou ainda continuar nos próximos vídeos. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Olha, uma boa noite a todos, compartilhem, curtam o vídeo e indiquem para os amigos. Muito obrigado.